fomos transformados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Queridos irmãos, eu estava, antes de vir para cá, assistindo um vídeo de uma igreja na Itália, onde o pastor entra e em cada banco está uma foto de um membro da igreja, e ele sai de banco em banco olhando as fotos. Aquela igreja na Itália foi dizimada pelo Covid, e cada família daquela no banco foi onde eram membros da igreja que foram atacados pelo vírus e morreu. Muito triste. Estou aludindo isso porque, como os irmãos sabem, em nosso município já temos alguns casos, e é bom a gente tomar todas as medidas de precaução. Essa é a grande verdade, né? Usar a máscara, o álcool gel, sempre é bom lembrar disso. E quem tem mais de 60, né, ter muito cuidado ao sair de casa, porque grupo de risco, diabetes, outras enfermidades, é bom que haja precaução. Sabemos que somos humanos e, como humanos, podemos ser infectados por qualquer enfermidade, mas o mais importante é que a nossa fé, a nossa crença em Deus, a firmeza em sua palavra, nos dá a certeza de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mando meu abraço aqui para todas as minhas ovelhas, especial hoje para Helenita e o irmão Jodeir, né, que foram lá em casa, eu estava tomando banho, mas deixou um prato de canjica. Os irmãos sabem que eu gosto muito de canjica, né? Muito obrigado. Um abraço às irmãs aí da área de cima, né? Da Rua do Alto, para os meus diáconos, para o FBN, para a União Masculina, para os jovens, crianças, professores, líderes, conselho. Receba aqui o meu abraço com muita saudade, apesar de ser virtual, mas é sincero. Então quero nesse instante ler o texto da palavra de Deus, e depois nós vamos cantar o hino 171, que fala sobre avivamento. Eu quero ler o texto em Abacuque. Você que está aí na sua sala, olhando para a televisão, ou para o seu notebook, ou mesmo para o celular, abra sua Bíblia aí em Abacuque, capítulo 3, versículo 1, e depois o versículo 17 e o versículo 18. Abacuque, profeta menores, né? Não porque ele tivesse menos valor do que os demais profetas, mas chamamos profeta menores por causa do conteúdo literário, né? A quantidade das escrituras feita pelo mesmo. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e o 2, e depois o 17 e o 18. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Tem por título lá em cima, a oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Versículo 17 e 18, que é um clássico, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia
Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que o Espírito do Senhor internalize no seu coração a porção da palavra que vai ser disseminada nesta noite. O hino é o 171, Avivamento. Cada coração. Pai bendito, é no nome de Jesus que eu me coloco mais uma vez diante de Ti, convicto, convencido de que Tu és Senhor, Deus e que não existe outro, consciente de que nada posso fazer se do alto não vier a permissão do Senhor. É diante de Ti que eu me coloco e peço a Tua permissão, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, para que esta palavra venha encontrar espaço em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos irmãos, eu desejo aqui nesta noite, esta palavra possa vir de encontro à tua necessidade espiritual e você possa se levantar como servo de Deus e receber algo especial da parte de Deus. Quando nós olhamos para o profeta Abacuque, esta palavra significa aquele que abraça, aquele que abraça. Nós temos pouca coisa registrada em nossa literatura teológica sobre a vida de Abacuque. Pouca coisa mesmo sabemos da sua vida, mas o que nós temos o conhecimento é que foi um grande profeta que se incomodou com a situação de Judá, com a situação em que vivia aquele povo da sua geração,
onde exerceu o seu ministério profético. Abacuque estava muito perturbado com a impiedade em Judá, uma das tribos, ou por que não dizer a tribo, na minha ótica, mais importante do que as demais, porque dela estava registrada a palavra profética de Jacó, que assim falou: Judá, o séquito de rei não sairá de ti, tu és o leão. Então, esta tribo escolhida por Deus para a posteriori nascer o leão, o redentor, estava vivendo um momento caótico, deprimente. Podemos afirmar isso, deprimente. E o pior de tudo é que não havia arrependimento no povo. E isso perturbou por demais o profeta Abacuque. Qual é o profeta do Senhor que não fica angustiado, alvoroçado, contristado e perturbado quando ele vê coisas erradas acontecendo no meio do povo, olhando o povo e não ver nenhum indício de arrependimento, nenhuma ação para buscar uma mudança da situação? O profeta Abacuque ficou como eu fico, e como os demais profetas de Deus neste século ficam angustiados quando ver o povo de Deus caminhando por caminhos antagônicos à vontade de Deus. Judá estava atolada numa decadência moral sem precedência. O povo abandonou a moral. O povo não zelava mais pelos princípios morais da própria lei de Deus. Havia uma avassaladora crise econômica. A violência era brutal. Os direitos humanos eram violados à luz do sol ou nas caladas da noite. E a corte de justiça era arrogante e injusta. A corte máxima de justiça em Judá praticava absurdos grandiosos. A prova é que no versículo 4 do capítulo 1 diz: a lei é frouxa, a justiça não se manifesta e o perverso vence o justo. O que isso quer? Fica subentendido. Prendiam-se inocentes e soltavam culpados. É o que o versículo 4 nos dá a entender. Então, a Corte Suprema de Justiça de Judá estava extremamente corrompida. Mas parece, quando a gente está citando isso aqui, pesquisa que eu fiz, parece que nós estamos relatando casos odiernos. Parece que nós estamos relatando o que está acontecendo hoje. Se nós olharmos Judá e Brasil, nós vamos ver que a decadência de Judá moral é a mesma que paira sobre o Brasil, onde nós vimos aí a olho nu pessoas praticando coisas indecentes e imorais, isso filmado sem nenhum pudor, sem nenhuma atitude moral. Crise econômica de Judá também estamos vivendo, violência brutal estamos vivendo, direitos humanos estamos vivendo, a violação dos direitos humanos. E a Corte de Justiça de Judá praticava muitas coisas
que o STF tem praticado. Deixa isso para lá. Vamos tratar de outra coisa. Mas além de tudo isso, a fé e a vida religiosa de Judá era um fracasso, um esfriamento pleno e total na vida do povo de Deus. Não havia aquele mover do Espírito sobre o povo, porque o povo estava vivendo uma vida dissoluta, distante de Deus. Mas por que isso aconteceu? Por quê? Vamos analisar. Primeiramente, a reforma feita pelo rei Josias, ela foi esquecida, e o povo voltou a rebelar-se contra Deus. O que Josias fez de abrir a casa do Senhor, de limpar a casa do Senhor, de procurar dentro da casa do Senhor o rolo do livro onde estavam as escrituras sagradas, e achou e leu e houve aquele avivamento da época do rei Josias, fora esquecida ou esquecido pelo povo. Ninguém lembrava mais daqueles dias áureos espirituais vividos pelo rei Josias. Segundo, o povo tapava os seus ouvidos e não queriam ouvir a palavra de Deus. E os profetas que se levantavam para trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a profecia de Deus, era rechaçado. O que ocorreu com o profeta Jeremias quando vai pregar a palavra? Tomaram o rolo da sua mão, o rolo santo, e queimaram, e mandaram o profeta preso para as masmorras. Por quê? Porque o povo não queria mais ouvir a voz da verdade, o povo não queria mais ouvir a palavra de Deus, o povo estava revoltado com tudo e esqueceu, ao ponto de queimar o rolo do livro e prender o profeta. O templo de Salomão estava em ruínas, como está até hoje. Quando você vê ali pessoas no Muro das Lamentações orando ali, são ruínas do templo de Salomão. E o povo estava ali, observando o local onde o povo mantinha um relacionamento com Deus, onde cultuava a Deus, onde orava, onde Deus prometeu: se o meu povo que chama pelo meu nome orar aqui neste lugar, eu sararei do alto céu, porque eu escolhi este lugar. Os meus olhos estarão sobre eles, meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Mas estava em ruínas, desapareceu totalmente. Outra coisa muito parecida conosco, né? O templo fechado. Mortos, havia muitos mortos nas áreas vizinhas à cidade, por fora do muro destruído, muitos mortos pela espada babilônica, e no meio da cidade, nas praças e nas ruas, corpos de pessoas que já morriam de fome, porque morreram sem ter o que comer. E os vasos sagrados, ungidos e separados para estar dentro do templo do Senhor, da casa do Senhor, foram levados à Babilônia, e lá estavam dentro do templo de Dagon, Deus em Babilônia. Que coisa terrível! Então Abacuque diz no versículo 2, ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, e o que é que ele diz? No versículo 2, até quando, Senhor? Olha o lamento do profeta, olha o sentimento do profeta externado em suas palavras. Até quando, Senhor? Até quando? Ele estava expressando a dor da sua alma, ele estava expressando a dor do seu coração, e ele diz: até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não me responderás. E tu não me responde. Até quando, Senhor? E aí o profeta, ele corre então, ainda diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, eu vou me colocar na minha torre de vigília, e eu vou esperar que o Senhor me responda.
era o profeta angustiado, amargurado, porque ele queria ver Judá prostrado diante de Deus, e Deus agindo. Até quando, Senhor? E ele foi para a sua torre de vigília, e Deus então lhe respondeu. Mas quando Deus lhe trouxe a resposta, quando Deus lhe trouxe a resposta à sua oração, olha o que diz o capítulo 3, o versículo 1, que nós lemos. O versículo 2: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. O que é isso? Deus respondendo ao profeta: eu ouvi, Senhor, eu ouvi as tuas declarações. Mas olha o que ele diz, irmãos: estou alarmado, me sinto alarmado. Por quê? Porque a resposta de Deus foi contundente, a resposta de Deus foi real, foi viva, mostrou por que estava acontecendo isso, e ele ficou alarmado. E a única coisa que ele pôde fazer, depois de ouvir Deus, depois de ficar alarmado, ele abre a sua boca e diz: só tem um meio de cura. E ele libera a frase célebre, tão trabalhada em temas, em conferências, em aniversários, em congressos, em seminários. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. E aí onde eu trago a mensagem nesta noite, aviva Judá, aviva Brasil. Este é o tema da mensagem: aviva Judá, aviva Brasil. Porque o período de Judá era similar ao período que nós estamos vivendo. Por isso ele clamou: aviva, Senhor, a tua obra. Foi para aquele tempo: aviva, Senhor, Judá. Foi para aquele tempo. Mas hoje eu faço como profeta do Senhor minhas as palavras de Abacuque e digo: Senhor, aviva Brasil, aviva Brasil. E é este o tema da mensagem: aviva Judá, aviva Brasil. Mas, queridos irmãos, eu tenho 3 coisas para falar nesta noite. E a primeira dela é que avivamento real vem do céu. Não é coisa fabricada na terra, não é coisa de homem, é coisa de Deus, é coisa do céu. Tem muita gente vivendo o momento que estava vivendo Judá e fingindo um avivamento, dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo, e que o povo está alegre, pulando, glorificando e aparecendo alguns sinais que às vezes nem do céu é. Não, irmão, isto não é avivamento. Avivamento verdadeiro, real, puro, santo, é o avivamento que vem do céu. Do céu. E avivamento que vem do céu, o capítulo 2, o versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que todos possam ler, até quem passar correndo. O que é isso? Oração do Abacuque: aviva, Senhor. O Senhor diz o que? Escreve. Ah, irmãos, avivamento verdadeiro vem pela orientação do céu. Escreve, não, leia o que já está escrito. O avivamento começa com a palavra de Deus. Começa com a palavra de Deus. Avivamento sem a palavra de Deus é espúrio, é irreal, é fantasioso, é emocional. Porque avivamento vivo, puro, santo e real, ele começa na palavra. Deus disse: olha, Abacuque, escreve aí nas tábuas a visão, ou seja, a palavra que eu vou lhe dar. Escreve, para que todos possam ler. Está escrito aí, irmãos,
para que todos possam ler. Você nunca terá um avivamento verdadeiro na sua alma, no seu espírito, se você não se prostrar diante da palavra, se você não ler a palavra de Deus. Porque é a palavra que molda, é a palavra que transforma, é a palavra que queima as impurezas, porque ela é fogo. A palavra é como martelo que bate até destruir aquilo que impede o agir de Deus. É a palavra. E ele diz mais aqui: escreve a palavra. E eu digo para vocês: leia a palavra escrita, porque é nela que há o alimento, há o pão, há o fogo, há a água, há a vida, e há um avivamento real e puro. É na palavra. Mas ele ainda diz aí, o Senhor falando com Abacuque: coloca ela no outdoor. Isso eu achei interessante demais. Por quê? Porque ele diz o seguinte: ó, coloca ela numa tábua para que todos que passam possam ler. Que coisa maravilhosa. Isso é um outdoor. Era um monumento de tijolos de barro onde ele ia escrever. Para nós é um outdoor. Ô irmãos, quando nós olhamos para o outdoor, nós conhecemos o que tem lá na loja para vender. Quando nós olhamos para o outdoor, faz a propaganda de algo que nós podemos alcançar, indo lá e comprar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos algo que tem lá nas vitrines celestes, esperando por nós, e isso nos traz esperança, nos traz força, nos traz um avivamento real, que vem pela palavra. Então a palavra que eu leio, ela transforma a minha vida. E a palavra, irmãos, que eu absolvo, ela muda o meu coração, ela muda o meu caráter, a minha personalidade, ela muda o meu íntimo, ela controla a minha vida. É a palavra que traz um verdadeiro avivamento. Mas não basta ler. Tem muita gente que lê a palavra, mas não pratica a palavra. E aí não tem um avivamento real. Interessante, quando Deus fala, coloca ela numa placa, para que todos, até o que passarem correndo, vejam a palavra. Eu penso nisso, que quando eu estou na palavra, escutem isso, ovelha do Senhor, servos de Deus, quando eu leio a palavra e a palavra entra em mim e transforma a minha vida, aleluia, torna-se um outdoor para a humanidade. Quando a palavra está em mim, a minha vida torna-se um outdoor. As pessoas olham para mim e veem a palavra, e quando ver a palavra, é como se estivesse no outdoor, apresentando algo que veio do céu. Aleluia, algo que veio do céu. Um certo pregador disse isso com muita propriedade: quando você olha para mim e vê coisas boas, é porque veio do céu. Quando você olha para mim e vê coisas maus, é porque veio do meu próprio coração. Mas quando a palavra ela muda, nós nos tornamos um outdoor, apresentando a glória de Cristo, o poder de Cristo, a vida de Cristo, aleluia, a alegria do céu e a presença do Espírito em nossas vidas. A nação, ou melhor dizendo, a tribo de Judá, seria avivada, seria tirada da circunstância em que vivia, se ela observasse as tábuas da lei, o que Deus mandou escrever, a palavra de Deus. Esta nação brasileira, se ela olhar para a vida do crente, o crente outdoor, o crente transformado, o crente que explicita em sua vida a palavra de Deus, a nossa nação será também transformada como Judá seria. Avivamento real vem do céu, vem da palavra. Mas há uma segunda coisa. A segunda coisa é oração de arrependimento. Oração de arrependimento é o caminho
para um grande avivamento. Por isso ele diz aí no capítulo 3, o versículo 1, a parte B, ele diz: na tua misericórdia, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que é isso, Senhor? Estamos arrependidos, trate-nos com misericórdia, porque sabemos que tu estás irado. Meu irmão, precisamos todos os dias confessar nossas falhas ao Senhor, fazer orações de arrependimento diante de Deus, para que Deus venha sarar a nossa nação, para que Deus venha avivar a igreja nesta pátria amada. Escute isso que Deus fala comigo, fala contigo e fala conosco. Escute. O que Deus quer fazer com a nação, escute, porque isso é muito sério. O que Deus quer fazer com a nação, escute isso. O que Deus quer fazer com a nação começa com a igreja. Começa com a igreja. Você quer ver uma nação curada, abençoada? Se o meu povo que chama pelo meu nome. Que é isso, igreja? Templo, oração, confissão de arrependimento. Irmão, eu estou numa campanha de 30 dias de oração com pastores, toda meia-noite. Hoje é o 21º dia. E quando dá 5 para meia-noite, eu entro em contato pelo Zap: colegas, vamos orar. Convido também a igreja, minhas ovelhas, vamos orar. E qual é a minha oração? Deus é testemunha disso, porque Ele está escutando. Eu digo: Senhor, perdoa a igreja nesta pátria. Senhor, perdoa os pastores, a mim e os pastores que levaram a igreja para um caminho distante da tua palavra. Senhor, estamos arrependidos, orando e clamando, porque eu quero ver uma nação abençoada. Eu tenho de começar com a igreja a se humilhar, a confessar os pecados, porque realmente, irmãos, nós pastores, nós falhamos e erramos na condução da igreja no Brasil. Levamos a igreja para marchas, levamos a igreja para shows, levamos a igreja para os movimentos dos dias do evangélicos, levamos para isso e para aquilo, mas são poucos que levam a igreja para estar de joelho, com oração de arrependimento, para pedir a Deus o perdão. E a palavra é contundente: se o meu povo orar, se humilhar e confessar os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então o que Deus quer fazer com a nação começa com a igreja. Mas escute que ainda tem mais. O que Deus quer fazer com a igreja começa com o crente, começa com o salvo. O que Ele quer fazer com a igreja começa com o salvo. Com o salvo. Se uma ou duas pessoas começarem a orar: Senhor, perdoa a igreja, estamos arrependidos, Deus ouvirá do céu, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Está escrito. Está escrito. O que Deus quer fazer com a nação começa com a igreja, e o que Deus quer fazer com a igreja começa com um crente arrependido. E aí eu vos digo, aleluia, um salvo arrependido pode levar a igreja a arrepender-se. Uma igreja arrependida pelos seus erros trará um avivamento para a nação brasileira. Aleluia. É só a atitude de um vai inflamar a igreja, e a igreja inflamada vai inflamar a nação. Tu entende isso? Estão olhando: aviva Judá, aviva Brasil, aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento é coisa do céu, começa com a palavra. Avivamento
começa com oração de arrependimento, mas a última coisa que eu quero pregar nesta noite são os efeitos de um avivamento. Efeitos de um avivamento. Oh, coisa maravilhosa! Um avivamento vindo do céu, ele extrapola os limites geográficos. Você começa na igreja, daqui a pouco espalha por todo o Brasil, daqui a pouco espalha por todo o mundo. São efeitos do avivamento. Você quer ver um exemplo? Os discípulos estavam no cenáculo orando. De repente veio do céu um vento impetuoso e veio e encheu toda a casa. E houve um grande avivamento. Falaram em línguas repartidas como de fogo. E aí, aquele avivamento, naquele espaço geográfico, a igreja espalhou-se para toda Jerusalém e chegou até aos confins da terra. Avivamento traz esse efeito. Ele não fica só no local, ele se espalha por todos os lugares. Isso é uma realidade. O avivamento traz esse efeito, o efeito de extrapolar os limites geográficos. Mas o avivamento vai levar a palavra de Deus em lugares inimagináveis, em lugares que você jamais poderia ver. Escuta o que eu vou dizer, está aqui a prova comigo. Duas mulheres nas Ilhas Hébridas, na Escócia. Elas pegaram uma Bíblia, essa Bíblia, e começaram a ler e a orar. Deus, escutem isso, irmão, aviva a igreja. E elas começaram a orar com tanta intensidade: Deus, aviva a igreja, aviva a igreja. Nas Ilhas Hébridas, na Escócia. E aí então elas começaram a clamar e ler a Bíblia, a única que tinha, para as duas mulheres, uma de 82 e outra de 84 anos. Começou então a haver um grande avivamento no pequeno templo onde ela estava. Começou a haver conversões, começou a haver milagres, começou a acontecer coisas gloriosas nas Ilhas Hébridas, na Escócia. Um grande avivamento com essas duas mulheres, através dessas duas mulheres que pagaram o preço de oração. Então uma de suas sobrinhas saiu da Ilha Hébridas e foi para os Estados Unidos para trabalhar como doméstica. Participou do avivamento, foi para os Estados Unidos, extrapolando o limite geográfico, chegou nos Estados Unidos avivada, e com poucos dias recebeu a Bíblia daquelas duas mulheres, mandou para elas, que eram tias dela. E ela então, nos Estados Unidos, que foi trabalhar como doméstica, levou a Bíblia, tendo a Bíblia, ela avivada, ela então casou com um homem chamado Fred, e teve 5 filhos. O nome dela era Marianne. Colocou os nomes dos seus filhos, mas no 4º filho, ela pegou aquela Bíblia, olha, uma empregada doméstica, pegou aquela Bíblia e deu de presente ao 4º filho. Que Bíblia? A Bíblia que enviaram do avivamento das Ilhas Hébridas, na Escócia, e agora estava nos Estados Unidos essa Bíblia.
E ela pegou e deu a Bíblia ao seu quarto filho, que começou a ler esta Bíblia, que começou a ir para a igreja orar. E sabe onde essa Bíblia está hoje? No salão oval da Casa Branca. Sabe por quê? O quarto filho dessa empregada doméstica chama-se Donald Trump. Aleluia! Olha o que o avivamento faz, irmão. Onde ele levou a Bíblia avivada, ou a Bíblia que participou do avivamento, colocou num lugar onde são poucos que têm acesso lá, mas a palavra de Deus chegou. Aleluia. Irmãos, o que Deus pode fazer através de vidas que oram, que buscam a Deus, que se arrependem. A palavra, irmão, ela ecoa em todos os lugares. Em todos os lugares. Aí você pode dizer, mas pastor, que coisa, mulher empregada doméstica tem um filho que é presidente, o 45º presidente dos Estados Unidos. Irmão, são coisas gloriosas e maravilhosas que só o Senhor faz. Pergunta nos Estados Unidos, como é que um homem chamado de louco, por muitos Estados Unidos, senta na cadeira com autoridade sobre muitas nações. Coisa de avivamento, coisa de Deus. Por isso que você vê lá no salão oval, de vez em quando ele de joelho e homens com a mão na cabeça dele orando. Produtos de avivamento. Irmãos, onde a palavra de Deus chega, ecoa sons do céu, avivamento de Deus. Quando Deus fala, irmão, nós somos avivados. A palavra tem esse poder, ela produz esse efeito avivalístico sobre as nossas vidas. É como o cantor pernambucano fala: quando falas comigo, o fogo se acende. E é uma verdade. Quando a palavra de Deus, ela ecoa em nossos corações, o fogo se acende. Mas uma coisa importante, irmãos, para chegar à nossa conclusão da mensagem. Vamos voltar à introdução para fazer a conclusão. Na introdução nós vimos o quê? Um profeta aterrorizado com o que estava acontecendo em Judá, amargurado, que estava, pelo que ele estava vendo em Judá, a situação deprimente, caótica que estava vivendo em Judá. E ele, quando diz lamentações de Abacuque, ele estava chorando, chorando. E olha como ele termina o livro, o que ele diz. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, no currais não hajam vacas. Olha o efeito da resposta de Deus na vida de um profeta que precisava de um avivamento para ver a nação avivada. Ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que é isso? O profeta que estava em lamento, que iniciou o seu livro perguntando a Deus: Deus, até quando? Agora ele expressa um cântico e diz: isso é um cântico. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Isto é avivamento. Avivamento faz isso. A gente busca o Senhor até quando, Senhor? Até quando vai durar essa epidemia, essa pandemia no Brasil? Até quando? Eu não sei, mas a palavra que aviva o meu coração me leva a dizer: todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Isto é avivamento. E eu vou concluir dizendo uma coisa, que talvez não seja muito satisfatória, mas é a realidade. Escutem e julguem esta palavra profética
esta palavra profética. A igreja de Atos é a minha conclusão da mensagem. A igreja de Atos foi avivada para suportar as perseguições. Escutem, eu vou repetir. A igreja de Atos foi avivada para suportar as perseguições. Escutem, a igreja de hoje vai ser perseguida, ou está sendo perseguida, para ser avivada. Aleluia! É duro, mas é a realidade. É na perseguição que o Senhor vai avivar a igreja. E a igreja avivada será tomada pelo noivo para ir morar no céu. Eu volto ao hino que eu cantei. Aviva, Senhor, ó, dar-nos o teu poder de santidade, fé e amor, e reveste o nosso ser. Para quê? Para que na perseguição que está chegando para a igreja, nós possamos dizer: reveste-nos com teu ser, para vencermos e não abrirmos mãos de estar com o Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, e se prepare, irmão. Virá um grande avivamento antes do arrebatamento, mas as perseguições serão as causas para a igreja olhar para o alto, confessar seus pecados e viver os efeitos do último avivamento, que será um prelúdio para o arrebatamento. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos guie. Oro a Deus que esta palavra possa produzir efeitos em sua vida, como ela produziu na minha. Deus em Cristo vos abençoe. Pai, nós queremos orar nesse instante e colocar diante do Senhor a igreja de Cristo neste Brasil. Que esta igreja, Senhor, possa viver aqui na terra, mas com o coração ligado no céu. Senhor, indícios de perseguições começam a enxergar para a igreja brasileira, mas eu creio que em meio à perseguição haverá um avivamento, e esse avivamento nos dará condições de subirmos ao céu e estar com Cristo. No teu nome eu abençoo cada uma das tuas ovelhas, a qual eu pastoreio, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito do Senhor sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e uma semana de paz em Cristo Jesus.